segundo convidado de hoje, aliás, já está conosco o Felipe Pássaro. Deixa eu ver se temos ele conosco, Head de Wealth da Eu Quero Investir, a IQI agora, né? Muito bem-vindo, Felipe, muito boa tarde, é um prazer tê-lo conosco. Quais são os seus highlights, né? Seus destaques para o mercado de hoje? O mercado bastante anêmico, como estamos vendo, pouco volume de negociação e todo mundo de olho lá para Brasília. Quais são os seus destaques para hoje? Claro, bom, obrigado pessoal pelo convite, boa tarde a todos, ótimo estar aqui com vocês novamente. Hoje, falando de Brasil, nosso principal destaque, claro, foi a divulgação, né, do arcabouço, né, um pouco mais de detalhes, né, tem sido uma grande novela, né, realmente dos últimos dias, né, esperar por esses detalhes. E hoje mais cedo também tivemos vários dados, né, globais saindo também no mercado, foram dados bem importantes também que mexeram bastante, né, com a dinâmica, principalmente nos mercados asiáticos, mas assim, o grande highlight é que o Brasil a gente segue ainda com uma dinâmica negativa, né, de muitas expectativas sobre o real impacto da nova dinâmica fiscal, né, aqui no Brasil, né, a gente tem visto muita discussão, mas pouca efetividade, né, muito em linha com o nosso call, né, com o nosso pensamento que a gente já tinha desde o começo do ano, que seria um momento de muitos rumores, mas pouca ação realmente, né, acho que isso tem se concretizado, né, e acaba deixando o preço dos ativos bastante pressionados, né, então eles ficam tradando, realmente, né, negociando muito na paralela, né, muito de lado esses ativos, né, ao passo que quando a gente olha o mercado internacional, ele na margem segue com boas notícias, né, claro que a gente vê um ciclo agora de desaceleração econômica, né, principalmente Estados Unidos, Europa, mas também com expectativa agora de como caminhar a inflação. Acho que a parte mais preocupante já ficou para trás, e a gente já começa a ver alguns dados mais positivos de Ásia também, igual, como eu disse, nesses dados de hoje que a gente acompanhou pela manhã. Assim, acho que são grandes highlights, mas em linhas gerais, Brasil um pouco mais seguindo uma dinâmica um pouco mais negativa, e do lado global a gente segue com um tom um pouquinho mais otimista. Felipe, então, falando de Brasil, mas antes disso, eu queria relembrar para o nosso público que teremos uma Money Week especial, né? Que aí está organizando uma Money Week especial para os 100 dias do novo governo Lula. Temos aqui o QR Code, então você pode se inscrever diretamente aqui, né, na nossa página, na nossa live. É só apontar o seu telefone para o QR Code e se inscrever nessa Money Week especial sobre os 100 primeiros dias do governo Lula, onde será feito um balanço em geral sobre como está sendo conduzida a política econômica do novo executivo, né? Hoje, Felipe, foi apresentado o novo arcabouço fiscal, a gente estava comentando também com o nosso primeiro convidado, com o Leonardo Abud, então isso também está impactando o mercado. Temos a CVC que está em forte queda hoje, né? Está fechando de fato em queda livre o Ibovespa. Daqui 2 minutinhos teremos o fechamento do mercado. Qual que é a sua avaliação? Por que a CVC está sofrendo tanto nesta terça-feira? É algo ligado ao dólar ou se espera uma maior pressão fiscal, maior pressão tributária sobre as viagens no exterior? Claro, na verdade, tanto CVC como outros nomes, por exemplo, Pets, né, enfim, outros nomes que são mais relacionados à economia doméstica, né, então realmente a dinâmica local de Brasil tenderiam a sofrer um pouco mais, né, nesse cenário, né, onde a gente, por conta de um cenário fiscal pior, né, uma situação fiscal pior para o Brasil, isso impacta muito a expectativa, né, de juros, né, então, e acabam acarretando também no maior desconto, né, nessas empresas que dependem mais da dinâmica doméstica, né. No caso da CVC, claro, ela tem
um impacto importante também do câmbio, né? O câmbio hoje também se deprecia em relação ao dólar por volta de 0,60, 0,70. Então, também é uma notícia ruim, né, para a CVC, que depende bastante da viagem, mas eu diria que o ponto principal é justamente a dinâmica como um todo do setor mais doméstico aqui de Brasil, né? Eu acho que tem sido também muito da nossa linha aqui de investimentos, desde o final do ano passado, de focar realmente em ativos que são descorrelacionados, né, com a dinâmica macro de Brasil, né, que a gente entende que o momento requer cautela, né, do investidor. Eu acho que temos ativos muito baratos, né, assim, em termos de valuation, realmente, quando a gente compara com o histórico, o Brasil já vem negociando múltiplos bastante interessantes. A gente tem uma dinâmica global muito boa, principalmente para mercados emergentes, mas quando a gente traz esse impacto para o Brasil, então a gente mantém essa cautela. Falando especificamente dos nomes, eu ainda tenho tido preferência por nomes que são um pouco mais, enfim, com menos exposição à questão macroeconômica do Brasil, que eles não serão tão afetados no operacional deles, né? Ou seja, não são empresas que dependem de uma alavancagem operacional, né? Dependem de um crescimento maior de Brasil para conseguirem destravar esse valor, né? Então, mesmo quando a gente pega setores relacionados a juros, né? Por exemplo, setor de energia elétrica, que é bastante correlacionado com juros, eu tenho preferência do que pegar justamente o setor de consumo, que necessariamente ele vai ter que esperar por um vetor de crescimento, né, da economia local mais importante, né? Então, eu acho que o investidor, ele, na nossa visão, ele, embora tenha ativos muito baratos, né, quando a gente pensa numa janela de 10, 15 anos, quando a gente olha um período mais curto, eu ainda ficaria mais focado em empresas um pouco mais sólidas e protegidas contra esse vento contra, né, que vem do cenário macro. Então, são empresas que ou são pagadores de dividendos, enfim, tem uma dinâmica própria de crescimento, né? Eu acho que o investidor vai ficar um pouco mais seguro. Pois Felipe, eu vou aproveitar e te perguntar sobre essa questão, né, dessa conjuntura não exatamente entusiasmante que nos espera, né? Você que trabalha na Welt, né, você é responsável da Welt, da EQI. Como é que estão os seus clientes? Como é que está a percepção, o humor, né, das pessoas que são clientes da EQI na gestão do seu patrimônio? Eles estão mais interessados em investir no Brasil ou estão olhando mais para o exterior? Têm um maior interesse para o mercado internacional, para dolarizar o seu patrimônio? Mesmo se lá fora também temos uma perspectiva de recessão, pelo menos no segundo semestre desse ano, ou ainda temos um bias doméstico, ainda estamos de olho, ou pelo menos os clientes da Welt estão de olho no mercado brasileiro e preferem manter aqui parte considerável do seu patrimônio? Não, bacana, ótima pergunta. Assim, quando a gente, claro que cada cliente tem um perfil diferente, né, e expectativa de retorno também, mas eu diria que o mercado internacional cada vez mais tem chamado a atenção dos nossos clientes, não tanto pelas condições, pela conjuntura aqui de Brasil, mas também pela atratividade do retorno que a gente tem no mercado internacional, né? Quando a gente fala de, por exemplo, mesmo nos Estados Unidos, a gente passou por algumas décadas de juros muito baixos, né? Então, depois, né, de um movimento bastante brusco que a gente teve no preço de ativos em 2022, a gente tem hoje um patamar de retorno para os ativos americanos, né, que são muito atrativos, né? Então, acho que quando a gente compara investir no mercado internacional hoje, é uma oportunidade bastante oportuna, né, para o investidor brasileiro, né? O investidor brasileiro, de forma geral, ele internacionaliza pouco o seu patrimônio, né? Acho que essa é um movimento que cada vez mais deve acontecer, né, do investidor brasileiro enviando cada vez mais parte do seu patrimônio para fora do Brasil. Hoje em dia a gente tem várias plataformas de investimentos que facilitam, né, esse
esse movimento também, né, que são plataformas bem mais acessíveis e dinâmicas, né, para o investidor. E o momento é que, antigamente, o investir no internacional era muito mais como uma visão de proteger o capital em uma moeda forte, reduzir o risco que ele já teria aqui no Brasil, e hoje em dia não. Hoje em dia a gente consegue um nível de retorno quase que tão atrativo como a gente tem aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, claro, a gente tem o nosso CDI, né, que é sempre uma rentabilidade sempre muito interessante, né? Hoje em dia, mais do que nunca, né, o nível de taxa de juros realmente voltou a ser bastante atrativa, né, com o investidor tendo um rendimento bruto acima de 1% ao mês, é uma taxa relativamente boa, e quando a gente traz esse risco fiscal, né, à tona, a gente tem dado preferência até para recomendar para os nossos investidores também cada vez mais distribuir, né, esse patrimônio em outras regiões, tá? Então, indo para a resposta da sua pergunta, sim, nosso investidor ele tem buscado um pouco mais o investimento offshore, e quando a gente olha para o mercado local, ele ainda tem dado maior preferência por renda fixa, né? Acho que renda fixa, como eu disse, é um nível de juros bastante atrativo, e quando a gente olha para a renda variável, aí seria realmente uma visão bastante de longo prazo e mais focado em empresas perenes, empresas com geração de caixa, com crescimento sustentável, com nível de valuation. Praticamente todas as empresas hoje que a gente tem no Brasil, acho que eu diria que a gente tem uma margem de um ganho, né? Algumas mais, outras menos, mas a grande maioria das empresas no Brasil vem negociando com desconto, né? Muito por conta, inclusive, do próprio nível de juros, né, que acaba trazendo esse desconto. Mas, enfim, eu acho que, para resumir, eu acho que é um perfil da grande maioria dos clientes, é um humor de ser mais cauteloso, né? Ter uma postura mais conservadora realmente nos investimentos, seja na escolha da classe de ativos, seja na região que ele vem investindo. Eu acho que a principal mensagem é de buscar uma alocação mais conservadora mesmo. Perfeito, perfeito. Felipe, última pergunta. Estou vendo aqui muitos comentários nas nossas redes sociais perguntando sobre o dólar, porque parece que o dólar voltou a subir nos últimos 2 dias por causa do arcabouço fiscal. Então, queria encerrar a nossa entrevista te perguntando se você acha que, de fato, essa nova alta do dólar, que está beirando de novo R$5 após ter chegado a 4,93, né, alguns dias atrás, se você acha que essa nova alta do dólar é ligada diretamente às incertezas provocadas pelo novo arcabouço fiscal? Perfeito, é uma ótima pergunta. O câmbio é sempre, eu diria que entre todas as classes de ativos, né, moedas, é sempre um produto que ele contém uma volatilidade bem importante, né? Mas eu diria que quando a gente pega o cenário global, né, esse momento de ciclo econômico, onde a gente começa a ver uma recessão, né, chegando mais próxima dos Estados Unidos, a gente já começa a ver uma desaceleração no ritmo de aumento de juros nos Estados Unidos, e a inflação ainda estique, né, ainda persistente, mas na margem mostrando alguns sinais de desaceleração. É uma fase do ciclo econômico normalmente que as moedas de mercados emergentes tendem a ter um desempenho melhor do que o dólar, né? Ou seja, então era esperado que o real tivesse um desempenho positivo neste ano, né? Por conta dessa dinâmica global de Estados Unidos, que acaba afetando as moedas de mercados emergentes. Quando a gente olha mercados emergentes, aí, claro, a gente tem que olhar país a país, né, o que cada país contém de risco próprio e o que isso traz para o preço do ativo. Quando a gente traz para o Brasil, não tem como fugir, né, da questão fiscal, né? Realmente é a principal preocupação que a gente convive já há bastante tempo, né, no Brasil, para conseguir ter uma dinâmica
de solidez, né, e de previsibilidade, né, de como que a gente vai caminhar na situação fiscal aqui do Brasil. Então eu diria que se não fosse realmente essas preocupações, o câmbio muito provavelmente ele estaria mais próximo de uma banda de 4,50, 4,70. Né? Quando a gente faz o comparativo entre outras moedas de mercados emergentes, é quanto que a gente acreditaria que o real teria espaço para se valorizar. E quando a gente coloca, então, esse risco fiscal, né, na conta, né, que acaba afetando todos os preços de ativos aqui no Brasil, né, bolsa, juros e, claro, moeda também, a gente entende que essa banda aí de 4,70 a 5,10 deve ser aonde a gente deve navegar pelo menos para os próximos meses, tá? Então, realmente, em dias como hoje, né, quando a gente tem realmente uma notícia mais negativa na margem, né, que realmente uma novidade não tão boa, né, eu diria. Então, com isso, a banda, o preço do dólar tende a convergir para a banda de cima, né? E quando a gente tem uma sequência de ausência de notícias negativas, pelo menos, já faz com que a moeda caminhe para a banda de baixo, né? Então, resumindo, eu sou positivo até com na margem com moeda aqui no Brasil, né? Eu acredito que é um bom ativo dentre as classes de ativos. Eu acho que o real até tem um valor maior do que outras classes de ativo, mas principalmente agora nesse preço, né? Voltando ali próximo de R$5. Mas, claro, a gente tem que navegar sempre com um risco como um todo da carteira menor por conta dessa alta volatilidade e risco que a gente tem no Brasil e essa alta volatilidade de notícias também, né? Realmente esse nível de rumores e notícias de um lado para o outro sempre acaba afetando bastante preços de ativos. Então, dentre as classes, eu gosto do risco real, mas vis-à-vis uma outra posição talvez mais negativa em bolsa, em juros, mas eu entendo que a gente deve ficar nessa banda ali de 4,70 a 5,10. Perfeito, perfeito. Então, muito obrigado para o Felipe Pássaro, Head de Wealth da EQI. Eu quero investir. Muito obrigado por sua participação e até a próxima. Obrigado, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Vamos falar. Prazer todo nosso.